Olá, Elisângela Garcia. Olá, Adriana Prestes, toda linda, maravilhosa, com os acessórios da Fer Árabe, Você que nossa está. apoiadora. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Conselho Legal e hoje a gente quer aqui apresentar de uma forma acessível e completa os principais instrumentos para o planejamento sucessório, desde os mais tradicionais, como testamento, doações, até as estruturas mais robustas, como holdings, mostrando a melhor escolha, que depende do perfil patrimonial, familiar e emocional de cada caso. Estamos recebendo hoje aqui a advogada Estefânia Boleta. Bem-vinda. Olá, Bem-vinda. obrigada pelo convite. A Estefânia é formada há 25 anos pela FAD, trabalha com planejamento sucessório desde 2022, pós-graduada com MBA e especialista na área sucessória. Vamos lá, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, queria agradecer o convite para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é um tabu aí, né? Ninguém quer falar sobre sucessão. Todo mundo evita, né? O pessoal acha que falar sobre sucessão é querer adiantar a morte, alguma coisa assim, né? Mas é super essencial, né? E existem várias formas da gente fazer isso e ter esse planejamento, né? Seja por doação, por testamento, por holding. A gente hoje vai conversar para tentar entender qual que é o melhor caminho de acordo com a realidade de cada um. Isso mesmo. Mas e daí o que é esse planejamento sucessório, né, Estefânia? Conta pra gente. Então, a gente aqui, o brasileiro, ele não tem esse hábito, né, de se planejar, de deixar os bens organizados para os herdeiros, deixar tudo certo para quando ele vier a faltar. E a gente precisa falar sobre planejamento, porque isso é uma coisa que vai otimizar o tempo, vai trazer uma economia tributária, a gente não vai precisar lidar com várias coisas num momento de luto, né, num momento de dor que uma Os família conflitos, né? tá passando. A gente evita conflitos entre os herdeiros, brigas, né, em família, questões que as pessoas às vezes nem sabem, os herdeiros nem sabem o que o falecido deixou de patrimônio. Então, isso otimiza tempo, otimiza a prática da burocracia, que um inventário, que uma sucessão demanda. E o planejamento sucessório é isso. A gente organiza o patrimônio para que ele seja partilhado da forma como o patrimonialista, né, que eu chamo, que é o proprietário do patrimônio, da forma como ele deseja. Então, isso faz com que o patrimônio dele se perpetue dentro da família de uma forma organizada e de uma forma harmônica. E ele acaba ficando com as rédeas, né? Sim, é ele que decide. Ele que vai decidir. A lei, ela tem alguns limites, mas dentro de uma estrutura de planejamento, a gente consegue equilibrar esses limites, atender esses limites e fazer com que o patrimonialista, ele assuma as rédeas, né, da condução do que ele pretende fazer com o seu patrimônio ou que ele gostaria, como ele gostaria que esse patrimônio fosse tratado na sua ausência. E é só para quem tem muito patrimônio? Acho que é uma dúvida bem Essa é interessante, uma né? dúvida que todo mundo me faz mesmo. Na verdade, o planejamento ele não é para quem tem muito patrimônio. A gente precisa analisar a estrutura da família, a gente precisa analisar a composição patrimonial e a gente precisa analisar a dor de quem tem o patrimônio, mas não necessariamente demanda um patrimônio milionário. Todo mundo deveria pensar em fazer um planejamento patrimonial e sucessório, independente do tamanho ou do valor do seu patrimônio. E o momento para começar, assim? Agora. Já, Ou nossa, eu gosto sempre. assim. É porque é muito mais fácil você decidir as regras quando você está em um momento de harmonia, né? Não não, muita gente fala, eu vou deixar para planejar, eu vou deixar para organizar quando eu tiver mais velho. Mas quando às vezes você chega na velhice, na velhice já com uma família que não está estruturada, ou até mesmo você não chega na sua plena capacidade. Então, um dos empecilhos de um bom planejamento estruturado é você perder a capacidade civil, a capacidade de você tomar decisão. Então, quanto antes você fizer isso, dentro de num momento em que você consiga pensar com clareza, é o ideal. E não é Tá. sobre herança de gente viva, né? Que o pessoal fala. Não. É sobre a pessoa continuar, né? Esse fato que vocês trouxeram de continuar nas rédeas
Então, isso é legal trazer, porque a pessoa só vai organizar as coisas, planejar, mas ela vai continuar gerindo todas as coisas, tendo amplos poderes e tá tudo Sim, certo, dentro né? das estruturas que a gente utiliza, né, como a doação, como a Adriana falou, a gente consegue trazer as cláusulas restritivas, protetivas, onde você mantém, onde a pessoa que está doando, ela vai conseguir manter o controle sobre esse bem. E isso também acontece no testamento, na holding. E acontece não raramente de quem herda acabar dilapidando o patrimônio Sim, rapidamente. sim. E fazendo doação, fazendo testamento, deixando o bem gravado de alguma forma, acaba impossibilitando também, né? E, Adriana, assim, a pessoa às vezes nem tem a intenção de dilapidar o patrimônio, mas às vezes o processo de inventário, ele é tão longo, ele é tão custoso e ele é tão burocrático que o fato do patrimônio permanecer travado faz com que aconteça a dilapidação. É natural que, dentro de um processo de inventário de décadas, e vocês, advogadas atuantes, sabem que isso é muito comum, Bem comum. é natural que um patrimônio engessado tenha uma dilapidação. E a gente consegue evitar isso com o planejamento. Sim. Outra coisa, coisas da prática, né? É assim. Já teve casos, inclusive, da gente sugerir uma medida, por exemplo, com uma doação, onde se fazia um testamento, e a pessoa fala assim: não, mas aí eu não vou estar mais aqui. Cada um que resolva como achar que deve resolver. Então, essa é uma objeção. É uma objeção que eu encontro no momento em que eu apresento um projeto de planejamento para alguém. Por quê? Porque o que ele pensa? Ah, por que eu vou me preocupar com isso se não vai ser um problema meu? Vai ser um problema de quem vai ficar. Eu não vou estar mais aqui para saber como que eles que se resolvam. Só que as coisas não são assim. A gente sabe que esse processo de se resolver pode acabar fazendo com que uma família ela quebre, né? Ela perca os laços, ela perca até o patrimônio que Não ele é construiu só a por vida patrimônio. inteira Exatamente. para construir, né? E que vai acabar em nada se ele não tomar uma atitude. Pode acabar sendo atingido por penhora, tem tudo isso. Daí vamos entrar, né? Os impostos mesmo decorrentes da sucessão, pode ser uma coisa que pode, né, acabar atingindo o patrimônio, enfim, é uma coisa que planejar é sempre o ideal. Se você planeja a sua semana, não planeja? Planeja uma viagem. Por que você não vai planejar o destino daquilo que você Lutou tanto, lutou a né? vida inteira para conquistar e vai saber a que preço, né? Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. As pessoas precisam entender e ter acesso a isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre as cláusulas da doação? Vamos falar. Então, a doação, ela é uma das ferramentas do planejamento. Então, você consegue fazer a doação, a partilha do seu patrimônio, antes de vir a falecer, e a gente consegue gravar esse patrimônio, essa doação, com cláusulas, né? Que são as cláusulas protetivas, que a gente chama. Para não se comunicar, né? Não comunicar o bem Então, com... assim, as principais seriam a cláusula de incomunicabilidade, onde você não permite, você impossibilita que aquele bem doado seja comunicado com o patrimônio do cônjuge de quem está recebendo em caso de divórcio. Então, você grava o bem, o patrimônio, com a cláusula de incomunicabilidade. A gente também tem a cláusula de impenhorabilidade, que é aquela que impede que o patrimônio, que o bem, ele seja penhorado, né? Digamos que o donatário venha a contrair dívidas, né? Má gestão, fez negócios errados, contraiu dívidas, vai sofrer uma penhora. Aquele bem, ele não pode ser penhorado. E tem a cláusula de inalienabilidade, que é a cláusula que impede que o donatário ele se desfaça do patrimônio, né? Mesmo antes do doador vir a falecer, né? O doador estando vivo ainda. E daí, para aqueles casos que a pessoa acha que se doar, ela vai acabar sem nada, né? Tem o resguardo do usufruto, né? Tem o usufruto, que a gente fala que é uma cláusula importante, muito usado em várias ferramentas do planejamento sucessório. O usufruto, ele impede. O que ele faz? Ele impede não, ele permite que o doador permaneça no controle do patrimônio dele.
né? Então, ele vai, o próprio nome diz, ele vai usar e usufruir patrimônio e, a depender, se você estiver muito bem assessorado por um especialista, não só do patrimônio, mas também dos lucros e do que aquele patrimônio gera. Então, você tem que ser muito específica nessa cláusula do usufruto para te permitir o controle e a fruição daquele bem e do que ele pode gerar para você. E não perder nada, né, E tecnicamente. não perder nada. E para aqueles que pensam que, se eu fizer... eu acho que o maior problema da doação é que ela é irreversível. Você não volta atrás. Mas, através de uma outra cláusula protetiva, que é a cláusula da reversão, a gente consegue fazer com que o bem volte ao doador, no caso do donatário, vir a falecer primeiro. Então, são várias cláusulas, são vários procedimentos que a gente precisa observar para fazer com que aquela doação ela sirva para o fim a que ela se destina. Aí a gente pode falar também do testamento, né? Já que tem a questão da doação ser irreversível, o testamento ele pode ser revogado e ser feito um novo, conforme as coisas vão mudando, né? Sim, então, o testamento, como a validade dele é só depois da morte do testador, né? Então, ele não Ele não é permanente. ele não tem eficácia antes da morte. Então, eu fiz um testamento, eu doei um bem determinado através de como legado, ou doei uma fração. A minha composição familiar mudou, eu mudei de ideia, eu não quero mais que aquele bem vá para aquela pessoa daquela forma. Eu posso fazer um outro testamento, que vai revogar, né, o antigo. Ou precisei vender aquele bem, eu posso vender porque o testamento ele não tem eficácia, né? E o bom do testamento, o bonito do testamento é que a gente não fala só sobre patrimônio, a gente fala sobre direitos existenciais. Exato. A gente fala sobre reconhecimento de filho, a gente fala sobre a proteção de uma pessoa que é especial para você, a gente consegue deixar um bem determinado, ou um direito de moradia, um direito de habitação para uma determinado pessoa, tutor, né? Exatamente, tutor, curador, né? A gente pode deixar um curador para administrar os bens do seu filho menor, que é seu herdeiro. Então, o testamento ele é lindo por isso, porque ele não é adstrito a bens, a patrimônio. Ele também fala sobre direitos existenciais. E a gente consegue proteger aquela pessoa que a gente ama através de um testamento. A única coisa que a gente estava falando sobre a revogabilidade do testamento, a única hipótese em que ele não pode ser revogável é quando você reconhece um filho. Então, você não pode mudar de ideia. Eu falei, pode reconheci, agora eu não quero bem. mais. Então, eu não quero mais que ele seja reconhecido meu filho. Então, não, aí esse é um limite que a gente vai ter que observar e vai poder ser. É que as pessoas confundem muito, né, essa questão de deixar testamento e daí eu vendi um bem, não vou mais poder agora manter o testamento, né? E essa parte patrimonial pode ser alterada, né? Pode, então, até porque se ela vende, o testamento ele perde o objeto. Então, mesmo que amanhã que ele venha a falecer, ele não fez não revogou o testamento. Mas ele faleceu e ele já não tinha mais aquele bem, não tem problema. Ele só não vai entrar na partilha e não vai ser partilhado, de repente, como ele deixou, como ele previu expressamente no testamento. E a possibilidade de colocar também em testamento as mesmas cláusulas, por exemplo, que Sim. constam na doação, né? Que são Pode colocar, você pode gravar todos os bens através de legado ou através de fração, com as cláusulas protetivas também. Não tem, a dinâmica é a mesma. E a gente falar assim agora sobre diferentes tipos de testamento. Então, na verdade, são muitos, né? Bem interessante esse assunto, né? Tem vários tipos de testamento. Não é só aquele de novela, né? Que todo mundo Então, todo mundo acha, né, que que testamento é isso. Que você chama uma pessoa e daí ele vai abrir o testamento na sua frente e é assim que funciona e não é. A gente até existe, uma das modalidades é o testamento cerrado, né? Onde a pessoa, ela escreve o que ela quer, põe dentro do envelope, leva para o tabelião e o tabelião lacra aquilo e fica com ela. É uma modalidade de testamento, só que é um testamento vulnerável, porque ele pode ser anulado por várias coisas. Ou porque houve não uma violação, mas se deteriorou aquele envelope, né? Ou não teve o procedimento que deveria ter, então é
uma coisa muito, muito, não é falha, mas ela é Frágil, talvez. frágil, isso. Não seria uma opção. E não passou pelo tabelião, né? Ele ficou cerrado já. Ele não passou pelo tabelião para ser examinado e falado assim se estava em Se condições estava tudo plenas, né? certo. Então, você dizem que uma das das vantagens do testamento cerrado é que ninguém sabe o que está lá. Mas quando você opta por fazer um testamento público, que também é uma modalidade de testamento, você também não sabe o teor. O tabelião, ele vai saber, mas ele tem o dever de não... Ele não pode Sim. abrir Não vai publicar, isso, não né? pode O público não é publicar, bem enfim. A testemunha também, ela vai ter que saber, porque o testamento tem que ser lido em voz alta, mas a fragilidade do cerrado não compensa, né, essa privacidade. E daí a gente tem o testamento público, que você vai no tabelião, né, ele faz na presença de 2 testemunhas, e ele deixa registrado lá, quando você falece, você vai, você tem que puxar obrigatoriamente a certidão para ver se tem testamento e aparece. E tem o testamento privado, que é onde você escreve, ou digita, ou datilografa, né? Não sei se alguém usa mais isso. Ué, mas se tiver uma máquina e quiser, né? Pode, né? Então, aí fica a critério A da critério. pessoa, né? E você faz o seu testamento na presença de 3 testemunhas e você fica, ou você deixa com alguém de sua confiança, ou você deixa na sua casa. O problema é que se você não avisa para ninguém que você fez um testamento, esse Isso vai testamento ser- ninguém vai saber que achar, você né? tem. É. Ou se você não deixa com uma pessoa de confiança, será que ela vai cumprir a sua vontade mesmo de levar esse testamento, né, a registro, né, para que a sua vontade seja observada? Então, também é uma coisa bem frágil. Boa. O mais garantido é o público. É o público, né? Embora o da novela seja bem mais legal. Mas Eu particularmente o faria público esse. também Tô nem não aí se vai ser ninguém no frágil. jornal falando, né? A O pessoa meu vai fez ser um cerrado. testamento. E por mais que você não tem acesso, né? Então, o público, ele te dá a garantia de que o procedimento vai ser seguido, porque o tabelião, ele tem essa obrigação. Segurança jurídica É uma também. segurança jurídica, né? E é o que vai te trazer, de repente, é o único que vai fazer com que a sua vontade, o seu legado seja efetivamente observado. E que é o mais fácil de ser validado depois, né? Sim, apesar do testamento ele não evitar o processo de inventário, porque a gente tem que fazer, promover a ação de abertura e testamento. registro de testamento, ele deixa o inventário mais fácil. Por quê? Porque se ele for feito dentro do que a lei determina, ele vai ser só cumprido, né? Então, a gente não vai ficar naquela briga, essa casa é minha, eu quero essa casa, mas eu também quero. Então nós vamos ficar com 50%. Mas ele falou 50%. pra mim que isso ele queria. Ele me assim. falou Ah, isso, não. que ele já te pagou a faculdade, falou que ia me dar esse carro. Não Jesus. tem isso, né? Então a gente deixa tudo às claras para que as pessoas elas possam só cumprir a vontade que foi deixada naquele testamento. Agora, sobre evitar inventário, traz aqui à mente um assunto bem, né, que está em alta aqui, é sobre holding, né? Holding. E aí, evita inventário? Quando eu faço holding? A holding, ela Funciona? Funciona. Ela é a estrutura mais complexa, né? Que a gente fala dentro de um planejamento sucessório. E ela funciona desde que você faça a lei. Porque o que é a holding? A holding é uma empresa, né? Vamos falar aqui hoje da holding familiar, que já que a gente está falando sobre planejamento sucessório, o que se encaixa para esse perfil de planejamento é a holding familiar, né? Existem outros tipos de holding que você pode fazer também dentro do seu projeto, mas a holding familiar, ela nada mais é do que uma empresa onde você guarda os bens de uma família. Então, os bens, eles se transformam em cotas. Então, você cria uma estrutura societária, integraliza os bens dentro dessa holding, e esses bens que antes eram uma casa, aplicação financeira, um sítio, uma fazenda, eles vão se transformar em cotas sociais de propriedade. Então, a pessoa que era dona do patrimônio vai passar a ser dona de cotas sociais. Então, ela promove uma organização. Agora, você fala assim para mim, mas ela evita inventário? Evita, desde que, além
Não adianta você só fazer a holding, abrir e tá tudo certo. Não, você tem que fazer o planejamento sucessório. E daí a gente entra de novo, a gente volta a falar de novo sobre a doação. Só que dessa vez a gente doa cotas, né? E a gente pode doar as cotas com todas essas cláusulas que a gente já falou antes. Incomunicabilidade, impenhorabilidade, usufruto, reversão. Então a gente monta uma estrutura societária e a gente vai lidar com cotas. E o bom da holding é que a gente consegue... Eu falo que a gente transforma relações familiares em relações societárias. E as relações societárias, elas aceitam quase tudo, né? Funciona melhor, né? Funciona melhor. Você vai tratar seu irmão como um sócio. Não como seu irmão, não como um condômino, como um dono em conjunto de um imóvel. Ele vai ser seu sócio dentro da holding. E essa seria uma vantagem de fazer a holding. Seria Mas uma tem van- limitações também. Sim, não, a gente tem que observar a limitação da legítima, a limitação da ação. Eu acho que isso é bastante confuso, né? Porque o pessoal também entende, não, a gente passa tudo pra holding, Não, a gente... aí depois faz inventário só daquela casinha, aquela que a gente deixou lá, do Mas sítio você que não sabe, queria. E é confuso isso que para às as vezes pessoas, né? acontece porque nem sempre você traz tudo para dentro de uma Sim. holding. Às vezes você deixa um bem de família de fora. Mas é muito mais fácil você inventariar uma casa do que um patrimônio, né, composto por 5, 6 casas. Aí você já tinha me perguntado, e para quem que compensa a holding? Compensa para quem tem patrimônio, para quem tem famílias de diferentes núcleos. Às vezes eu casei de novo, meu patrimônio está crescendo, eu quero organizar, eu quero que meus filhos eles consigam ter uma relação, né? Eles não têm uma relação afetiva, mas eles podem ter uma relação societária. E você consegue determinar regras dentro dessa família, regras de governança mesmo, de administração do patrimônio. Então, a holding ela é muito legal por isso. Ela é uma estrutura complexa, ela é uma estrutura cara, porque você vai ter que manter contador, né? Não vai ter como você fugir disso, mas ela é uma estrutura que vai te trazer uma segurança gigantesca. E ela, sim, se você fizer até o final, ela vai evitar o processo de inventário. E vai transferindo as cotas, mas ele fica também, né? Sim, ele pode domínio das ficar coisas, pode vender. como administrador, ele pode ficar como usufrutuário, ele pode ficar como gestor, ele pode ficar no controle da empresa, né? Então, ele pode ter o direito de voto, ele pode deter a decisão de se ele vai vender aquele patrimônio, se ele vai reaplicar os dividendos, se ele vai distribuir os dividendos, como ele quer distribuir esses dividendos, né? Às vezes é uma holding familiar que detém aluguéis, então você não tem prolabore, porque ela não é uma empresa operacional. No final do ano, contábil gerou X de dividendos. Como que nós vamos fazer isso? Vamos reinvestir, vamos comprar outro imóvel, vamos distribuir. Então, e ele, mesmo não sendo sócio, ele pode decidir isso. Através das regras de governança que a gente vai falar. Que é o acordo de sócios, né, protocolo familiar, existem vários instrumentos que vêm atrás, que vêm, né, junto com uma holding, para permitir que aquela família ela possa determinar como vai ser administrado, gerido o patrimônio. Mas diferente do planejamento, assim, né? Como é regra que é para todos devem fazer o planejamento sucessório, ela é para alguns. Ela é mais limitada, né? Você precisa ver valor de patrimônio. Eu acho assim, três hipóteses que você já pensa numa holding. Patrimônio, né? Um patrimônio grande. Complexidade familiar. E, às vezes, você tem uma empresa operacional que está crescendo e você quer fazer com que o seu bem, o seu patrimônio pessoal, não venha a ser atingido pelo risco que aquela operacional, que aquela sua outra empresa gera, né? Então, você faz esse planejamento, já passa os bens para uma empresa, então ela traz uma camada de proteção. É a tal blindagem que o pessoal gosta de falar, né? Não existe blindagem, mas é uma proteção a mais, até porque você até pode fazer a doação desse patrimônio para os seus herdeiros, né? Enfim, então são estratégias que a gente precisa. E hoje em dia, com a reforma tributária, né? A gente já paga muito imposto. A gente vai pagar um pouquinho mais agora, através dessa reforma. Quem vive de renda locatícia ou quem quer adquirir imóveis
patrimônio para investir, para vender, para comprar. A pessoa jurídica ela é muito interessante, porque hoje, do jeito que está, uma pessoa física, ela pode ter que pagar até 27,5% de imposto de renda, enquanto que a holding ela paga no máximo 14%. Com a reforma tributária, a pessoa física ela pode ser que ela tenha que pagar 36% de imposto de renda sobre a renda locatícia, né? E a holding, no máximo, um teto aí de 18,8%. Ainda Então, é vantagem. muito Metade, né? interessante. Acho que é um formato comum, né? Sim, geralmente quem tem muitos Compra e venda e imóveis, locação. quem está vendendo, quem está comprando para investir, quem tá, né? Quem tem essa visão, eu quero comprar, quero investir em imóveis, o primeiro passo é constitua sua holding, né, com objeto social de administradora de bens próprios, para que você possa ter nesse trajeto uma eficácia tributária e, além disso, organizar seu patrimônio. E já no momento da criação da holding são instituídas essas regras de governança. Sim, a gente faz, na verdade, assim, a gente pode fazer isso dentro de um contrato social ou através de um acordo de cotista. Geralmente, questões mais sensíveis, né? Como distribuição de dividendos, como destinação de patrimônio, como, às vezes, a gente pode até determinar que aquele sócio que vai integrar case sob o regime da separação de bens. Né? Você pode determinar fatos de exclusão de sócio. Ele não vai observar esse acordo, ele vai ser excluído. Né? Pagamento de haveres, questões sobre reinvestimento de lucro, tudo isso através de um acordo de cotista, porque isso é uma coisa que é privada. Você não leva, você pode se você quiser, mas você não leva a registro na junta. Então, é interessante você fazer isso apartado do contrato social. Pode ser no momento, mas também pode ser no decorrer, né? A família observou, cresceu demais, observou a necessidade, vai lá, faz um acordo de cotista com a assinatura de todo mundo e estabelece as regras de governança que vai ser muito importante para a organização do seu patrimônio. E a Super gente está ferramenta. falando de organização, né? De prevenção, de tudo antecipadamente, né? De planejamento. Sim. Mas, sei. Ai, meu Deus. se nada disso aconteceu, se não houve doação, se não houve testamento, se não houve holding, vamos pro inventário. O inventário. Daquele E aí? jeito. Daquele jeito. Quem nunca escutou uma história de briga de família, de rompimento de irmãos por conta de inventário? Não, se havia paz na família, a paz acabou. Acabou no e já inventário. começa no velório. Começa. Porque Não sempre é? tem alguém que é mais materialista e é prático, né? Não, eu quero falar agora. Quero saber o Já que que eu tô meu pai nervosa. tinha no banco, quais Jesus. eram as aplicações. Então, o pai já começa a acabar lá mesmo. Começam os conflitos. e o pior é que tem prazo, né? A pessoa não quer lidar muitas vezes com aquilo, mas Não tem jeito. Tem 60 dias aqui no estado de São Paulo, né? Cada estado tem um prazo, mas 60 dias de praxe aqui no estado, senão você vai pagar multa, juros, correção, né? Então... É difícil lidar, né, com a dor num prazo curto. É pra não pensar mesmo, É né? Só luto. vai. É dor, é você ter que saber. Às vezes você não tem nem noção do que aquela pessoa tinha. Principalmente quem é mais antigo. você pega imóvel não regularizado. Não regularizado. Patrimônio sem liquidez e sem nenhuma Patrimônio sem regularização. liquidez, Que tal? né? Aí então a gente fica nessa, vai saber o que tinha. Tinha aplicação, tinha conta no banco. E às vezes o que acontece? A viúva dependia daquele valor para sobreviver, ou filhos, né? Às vezes morre com filhos, só vem a falecer com filhos menores. E se ela não tem um bom seguro de vida, uma boa previdência, que também são ferramentas de planejamento sucessório, ela fica sem ter Travada, né? valor, às vezes nem para sobreviver. E ela tem que pensar em como que ela vai arranjar dinheiro para pagar advogado, para pagar ITCMD, para pagar as contas da casa, para pagar a escola dos filhos, né? Isso fora os conflitos que podem existir. Então, por isso que planejar é o caminho. Vamos falar um pouquinho para Do finalizar a inventário, né? diferencinha entre inventário extrajudicial e o judicial.
Então, o judicial é aquele processo que você tem que entrar no fórum, né? Hoje em dia, as regras do inventário extrajudicial, elas estão mais flexibilizadas porque a gente consegue fazer com menores, né? Mas quais são as regras para um inventário extrajudicial, que é muito mais rápido, muito mais célere e até mesmo mais barato? É consenso, acordo entre os herdeiros, né? E não existência de menores, mas hoje em dia a gente já consegue fazer com menores, com intervenção do Ministério Público, enfim. Se não, se tiver alguma divergência, vai para o judicial e daí aquela Demora, mas aquela começa, maratona sabe de quando termina. processo. A gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. E é isso, gente. Vamos nos prevenir. Vamos nos prevenir. Planejamento é a palavra-chave. Tá Sim. tudo na vida, né, gente? Vamos. E foi ótimo. Foi super enriquecedor, né? A gente aprendeu bastante, falamos sobre várias coisas. Que bom que vocês gostaram. Eu tô aqui pra. Eu adoro falar sobre isso. Falo que é uma missão de vida. Me encontrei no planejamento. Então, vamos pedir o conselho, né? Eu quero saber o conselho legal para hoje, então, sobre isso. Olha, o conselho legal que eu tenho para deixar para todo mundo que vai escutar esse podcast, esse episódio, é não pense que a sua família está estruturada a ponto de você não precisar de um planejamento. Faça um planejamento. Planejamento é um ato de amor, é um ato de responsabilidade com quem você gosta. Então, se planeje, faça, né? Procure saber, procure um especialista e se planeje para que você possa dividir o seu patrimônio e permitir que ele seja, que ele se perpetue. Não só o patrimônio, mas também o legado. Como que você quer ser lembrado? Como que você quer que a sua família permaneça na sua ausência, né? Os laços familiares. Então, planeje-se. Ótimo. Bom, antes da gente finalizar, vamos fazer uma pausa doce aqui para trazer um Vamos. mimo para nossa convidada. Obrigada, que delícia. Da Carol Campos. Ah, que delícia, meninas. Muito obrigada, adorei. Adorei Obrigada. participar, obrigada pelo convite. Obrigada. Pode falar das suas redes sociais, a gente vai deixar passando aqui também. Tá, é Estefânia.boleta. Lá eu trago muitas dicas sobre planejamento, né? Todas essas ferramentas que a gente falou e um pouquinho mais. Vamos Bom, encerrando. Fica aqui o convite para vocês que nos assistiram compartilhar com seus familiares, amigos, seguir nosso canal, se inscrever e sugerir temas, né? Que a gente possa agregar aqui também para cada vez mais atender melhor vocês. Obrigada. Obrigada, Estefânia. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Obrigada.